1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito, em outras versões diz que Jesus seja anátema, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Amém? Podemos orar? No nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças, Senhor, por esta noite. Te rendemos graça por este momento em que o Senhor nos permitiu adorar o teu nome através de algumas canções e exaltar, Senhor, o teu grande, precioso, maravilhoso amor por nós. Senhor, eu quero te pedir neste momento, debaixo da tua graça, que o teu Espírito Santo venha usar a minha vida e que eu possa, Senhor, transmitir à tua igreja, aos que estão presentes aqui nesta reunião, aqueles que estão nos assistindo de outros lugares, que eu possa transmitir a tua palavra e que a tua palavra, Senhor, venha transformar, renovar, esclarecer, santificar as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, toda a honra, Senhor, é creditada a ti e a mais ninguém. Em nome de Jesus. Podemos assentar, meus irmãos. Há um tempo atrás, já faz alguns meses, eu estive ministrando uma palavra aqui na igreja, e aí um irmão entrou em contato comigo, e ele falou assim: pastor, eu gostaria muito de que você pregasse uma palavra em 1 Coríntios capítulo 12. E aí eu falei para o irmão que eu já tinha feito isto algum tempo atrás, alguns anos, na escola bíblica dominical, do qual este irmão não pôde participar. E disse-lhe também que no tempo oportuno, o Senhor me daria a palavra certa para poder falar com base na indicação que ele fez. Eu acho muito importante quando os irmãos me procuram para fazer indicações também sobre aquilo que vocês precisam ouvir e aprender da parte de Deus. Porque é a minha responsabilidade ministrar, ensinar a palavra de Deus. Então, sempre que algum irmão, isso acontece com mais frequência na escola bíblica dominical, levanta algum questionamento, ou sugere a indicação de algum tema bíblico, no tempo certo, eu procuro trazer a palavra do Senhor aos irmãos. É claro que não vou fazer isso também simplesmente porque alguém indicou, porque nós temos que ser, acima de tudo, guiados pelo Espírito de Deus, debaixo de oração. Mas eu comecei a meditar em 1 Coríntios capítulo 12 já faz algum tempo.
Desde que falei com esse irmão, comecei a meditar em alguns versículos e cheguei à conclusão que era impossível pregar um capítulo numa pregação. O que o irmão me pediu era muito difícil. E hoje eu quero compartilhar com vocês o pensamento de Paulo acerca dos dons espirituais, tomando por base apenas estes versículos que nós lemos. Logo no início deste capítulo, Paulo lembra aos irmãos da igreja de Corinto sobre duas coisas importantes. Primeiro, Paulo deixa claro que eles deveriam buscar, conhecer os dons que o Espírito Santo concede à igreja. E Paulo vai aquém e diz para esses irmãos que eles deveriam evitar o erro da ignorância, da ausência do conhecimento sobre estes dons. Ele fala assim: irmãos, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não conhecem, que não sabem. E segundo, Paulo lembra também aos irmãos que eles deveriam trazer sempre à memória o passado distante que eles viveram de Deus e a maneira como eles eram influenciados pelo poder do pecado para a adoração, o culto aos falsos deuses e às imagens. Então Paulo, ele diz para os irmãos assim: vocês sabem que quando vocês eram pagãos, ou seja, quando vocês viviam uma vida sem o controle do Espírito de Deus, dominados pelo pecado, vocês eram fortemente atraídos e levados para a adoração, para o culto aos ídolos e imagens. Porém, depois, por que Paulo pede aos irmãos que lembrem desse passado? Para que eles pudessem ver o quanto Deus tinha trabalhado, o quanto o Espírito de Deus tinha transformado a vida deles, uma vez que depois que conheceram o Evangelho de Cristo e aceitaram a palavra do Senhor, o pecado perde o domínio, o poder que tinha sobre eles, a influência que tinha sobre eles, e agora eles passam então a serem dominados pelo Espírito de Deus. O que do mesmo modo também acontece conosco hoje. Antes de conhecer a Cristo, nós éramos influenciados, dominados, conduzidos pelo poder do pecado. Talvez alguns de vocês aqui chegaram a virar noites e mais noites em festas, gastaram parte da vida de vocês, de suas energias, né? Fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E depois que conheceram a Cristo, vocês passaram a ter uma nova consciência do que é a vida e como vivê-la plenamente. Então vocês mudaram a maneira de ser. E por que esta mudança? Porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. E uma vez que somos influenciados pelo Espírito Santo, nós somos instruídos por Ele para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. No versículo 3, Paulo, ele explica isso mais claramente para os irmãos, quando ele fala assim: eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado, ou diz Jesus seja anátema, ou é anátema. E ninguém também pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo está dizendo nesse versículo aqui, é que o verdadeiro crente, ele vive sob a influência do Espírito Santo. Por quê? Somente pelo poder do Espírito Santo
nós podemos confessar que Cristo é Senhor. Ou seja, quando Paulo fala assim, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito, Paulo, ele está dizendo o seguinte, ninguém pode confessar e aceitar o senhorio, o governo, a autoridade de Cristo sobre ele, isso em todos os sentidos da vida, se não for pelo Espírito Santo. Por quê? A pessoa que não tem o Espírito Santo, quando ela está diante de alguma situação desafiadora, diante de alguma situação onde ela é submetida à prova, ela logo é influenciada pelo poder do pecado. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele acaba sendo influenciado, e esse poder do pecado sobre ela leva a pessoa a murmurar contra Deus. Sabe, a pessoa às vezes pode estar dentro da igreja, mas aí ela se depara com uma situação desafiadora e por lhe faltar o Espírito de Deus, sabe o que ela faz? Começa a murmurar, começa a reclamar, começa a culpar outras pessoas pelo seu fracasso. Alguns até dizem palavras profanas ou impropérios, xingam, amaldiçoam, reclamam de tudo e de todo. E Paulo está dizendo, ninguém pelo Espírito Santo, ou seja, dominado pelo Espírito Santo, vai fazer uso destas palavras. Então, se a gente voltar na história da igreja, lá nos seus primórdios, nós vamos ver que os cristãos do primeiro, segundo, terceiro séculos, eles tiveram que confessar a Cristo diante das autoridades e dos seus algozes. Eles eram levados publicamente e ali eram desafiados a negar a fé, a considerar Jesus um anátema, uma maldição, ou reconhecer Jesus como Senhor. E aqueles que eram dominados pelo Espírito Santo, mesmo diante de uma situação onde eram submetidos à prova, à violência, né, aos açoites, eles não negavam a fé, porque eles eram dominados, influenciados, controlados pelo Espírito de Deus. Ou seja, o crente que vive sob a influência do Espírito Santo, ele busca viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e ele confessa a Cristo em sua integralidade, ou seja, no corpo, na alma e no espírito. Ele não somente confessa a Cristo nas obras, mas nas atitudes, nas ações, nas palavras, no pensamento, ou seja, em todo o seu ser. Enquanto que a pessoa que não tem o Espírito, uma comparação até um pouco grotesca, né? Espero que todos compreendam, mas uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ele é como um corpo sem cabeça. É claro que eu estou falando numa linguagem aqui, né, comparando a linguagem espiritual, né? Mas você já imaginou, vamos assim imaginar, tá, gente? Alguém andando na rua sem cabeça? Como seria? Primeiro, a pessoa não teria visão, não é isso? Porque a visão está onde? Na cabeça. A pessoa não teria comando, porque de onde parte o comando? Daqui, ó, da cachola. Então imagine essa cena. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, falando espírito de modo espiritual, ela é uma pessoa que não tem visão, ela não tem comando, ela não tem disciplina, porque ela não tem aqui o Espírito regendo, né, dando as ordens, o comando para que ela faça a vontade de Deus. Por isso que nós, cristãos, e é isso que Paulo quer deixar bem claro para esses irmãos aqui, que eles precisavam compreender isso. Compreender que o Espírito Santo veio para fazer morada em nós, para nos influenciar e mais ainda, o Espírito Santo deseja nos usar através dos seus dons,
para o crescimento, para a edificação espiritual do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E como é que a gente faz para reconhecer, ou identificar alguém controlado pelo Espírito Santo? Não é tão simples assim, porque nós podemos nos enganar, como veremos adiante. Mas existem algumas características, ou seja, alguns atributos, algumas qualidades pessoais que podem ser observadas, ou mesmo alguns aspectos, ou seja, coisas que são visíveis, que a gente olha e pode ver e enxergar, que identificam se a pessoa é ou não é controlada pelo Espírito Santo. Você quer saber um pouco? Então preste atenção. Paulo vai falar aqui sobre 3 formas que nós podemos identificar as pessoas controladas pelo Espírito Santo. Primeiro, versículo 4. Existem diferentes dons espirituais, tipos de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Qual é a primeira lição que Paulo está passando aqui? Que a pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ela reconhece que os dons que ela possui, ou os dons que são atribuídos à igreja de Cristo, procedem do mesmo Espírito. O dom que Deus me deu e o dom que você tem, o que qualquer um de nós aqui tem, todos procedem do mesmo Espírito. Então, o crente que compreende esta verdade, ele sabe que, se nós queremos viver e ser igreja de Deus, nós precisamos buscar os dons aonde? No Espírito. O mesmo Espírito que dá ao teu irmão que está aí do teu lado, é o Espírito que também vai te dar dons. E hoje em dia, um dos grandes problemas que nós nos deparamos quando observamos a igreja de um modo geral, é que existem muitas pessoas que, ao invés de buscar no Espírito Santo os dons que procedem dele para a igreja, eles preferem imitar os dons espirituais de outros, às vezes até movidos por más intenções. São aquelas pessoas que agem como os magos egípcios. Lembram da história de Moisés? Quando o Senhor enviou Moisés para falar a Faraó que libertasse o povo do Egito, os magos de Faraó realizaram quase todos os milagres que Moisés fez. Era muito parecido, a ponto de Faraó endurecer o coração e desconsiderar o que Moisés estava lhe pedindo. Os magos fizeram isso com o propósito de desacreditar a mensagem de Moisés perante Faraó e o povo. Então nós precisamos tomar cuidado, igreja de Deus, porque Deus não nos chamou para copiar ou imitar o que os outros fazem. Deus nos chamou para viver sob a influência do Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo nos conceda os seus dons e nos use segundo a sua vontade. A gente pode também comparar esses dons que o Espírito Santo dá, porque às vezes tem algumas pessoas que têm uma pressa gigantesca de querer ser usado pelo Espírito Santo através dos dons. E aí eu já contei isso aqui uma vez na igreja, mas eu gosto sempre de lembrar, porque quando eu era jovem, todo mundo queria ser profeta. Naquela época, a moda era ter dom de profecia. Não era ser profeta, era ter o dom de profecia. Todo mundo tinha que profetizar. E eu tinha uns amigos que a gente ia orar na vigília, e aí depois eles vinham assim, aí dobrava o joelho e falava assim: deixa Deus te usar, fala aí, Jeová. E eu ficava com um pontinho de interrogação na cabeça: o que eu vou dizer para ele? Então eu começava: eis que eu te digo, meu servo, assim diz o Senhor, tal. Mas gente, eu estava falando porque eu tinha que me livrar do cara, e não porque
eu tinha uma palavra para dar para ele, porque as coisas de Deus não funcionam assim. Nós éramos meninos na fé, e eu creio que Deus nos perdoou por esta ignorância. Mas a verdade é que muitas pessoas, eles querem pular etapas. E a gente precisa entender que os dons espirituais são comparados às nossas habilidades naturais. Algumas pessoas nascem e começam a desenvolver habilidades naturais ainda criança. Habilidades artísticas, musicais, de oratória, de liderança e por aí afora. E na medida que ela cresce, estas habilidades, elas vão melhorando, vão se desenvolvendo, até que chega um momento que a pessoa está pronta e preparada. No mundo espiritual não é diferente. O Espírito Santo dá a alguém o dom do conhecimento, da ciência, ou seja, habilidade para ler e interpretar determinados textos escriturísticos, só que a pessoa tem uma preguiça gigante de ler, de pesquisar, de estudar. Ela nunca vai desenvolver esse dom. Agora, quando ela entende que Deus lhe deu esta habilidade, este dom, presente de Deus, mas que ele precisa ser desenvolvido, então, na medida em que a pessoa vai crescendo espiritualmente, os seus dons também vão se desenvolvendo. Quanto mais você praticar, mais os teus dons irão se desenvolver. Agora, se não praticar, irmãos, nós temos educadores aqui na igreja. Se você pegar uma criança que tem habilidade para determinada área, e os pais desta criança não incentivarem, não ajudarem, e a criança também não se mostrar interessada em desenvolver essas habilidades, sabe o que vai acontecer com o tempo? Essas habilidades vão minguar. Elas vão diminuir, reduzir e pode chegar ao ponto de acabar em nada. Quantas crianças ou jovens que você olhava e falava, este vai ser um homem, uma mulher ilustre, brilhante, nossa, a capacidade. E depois chegou num determinado tempo da vida, você encontrou a pessoa e a pessoa estava na linha da mediocridade. Não conseguiu avançar. Por que isso aconteceu? Porque não desenvolveu. Porque não procurou continuar desenvolvendo, crescendo as suas habilidades. Os dons é a mesma coisa. O Espírito Santo deu a todos nós, crentes em Cristo, dons, segundo a sua vontade. Mas duas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, nós precisamos entender que nós temos o dom. E segundo, nós precisamos desenvolver esse dom. Porque senão, esse dom ele vai minguar, ele vai diminuir. E até o ponto em que se a pessoa não se despertar, e eu estou falando de modo espiritual aqui para a igreja, esses dons se tornarão inúteis nela e para a igreja, porque ela deixará de contribuir para o crescimento da igreja. Uma outra coisa que nós temos que considerar, ainda falando sobre dons, é sobre pessoas que estão há muito tempo na igreja e ainda não descobriram os seus dons. Eu espero que não tenha ninguém aqui nesta noite, nesta condição, mas pode acontecer. Então, por favor, não me leve a mal com o que eu vou dizer. Mas a pessoa que está há muito tempo na igreja e ainda não desenvolveu os seus dons, isso pode acontecer por algumas razões. Primeiro, falta de oportunidades. Principalmente igrejas grandes, né? Aqui é o contrário, a gente fica correndo atrás, querendo encontrar alguém que queira colocar o dom à disposição. Gente, porque eu vivo cantando aqui e dizendo para Deus, Senhor, tem muito trabalho para fazer. Mas se você vai numa igreja muito grande, com muitas pessoas, você vai ter tanta gente querendo fazer a mesma coisa, que às vezes vai faltar oportunidade para um e outro. Mas existe uma outra coisa também, que é a ignorância.
Quando eu falo da ignorância, eu estou falando do quê? Que não tem ninguém para ensinar a pessoa, para ajudá-la, para discipular ela, no sentido de desenvolver esses dons. Existem outros fatores, medo e até mesmo a imaturidade. Quando você não sabe quais são os seus dons, eu já te pedi perdão, porque daqui a pouco nós vamos cear, então, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas se você não sabe quais são os seus dons, se você não sabe como usar os teus dons, entenda isso, você ainda é um bebê espiritual. Você pode ter 20 anos dentro da igreja. Você pode ter longos anos na igreja servindo a Cristo. Não é uma questão de salvação, mas é de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade espiritual. Então, se você está na igreja, mas você ainda não conseguiu identificar isso, é porque você continua sendo um bebê espiritual. E o conselho nesta noite é que você precisa desenvolver. Você precisa começar a se movimentar. E como é que se dá isso? De várias maneiras. Eu vou passar alguns exemplos aqui para a igreja. Você pode começar numa reunião de oração. Você tem o dom da palavra, ou você tem o dom para cantar, mas você é uma pessoa tímida, porque ainda é um bebê espiritual, você ainda está insegura, ou inseguro acerca do seu dom. Então você pode começar numa reunião menor, numa reunião de oração, num culto no lar, numa escola bíblica dominical. Você vai se desenvolvendo ao pouco, vai contando com a ajuda, com a compreensão dos irmãos, até chegar aquele momento em que você vai sentir-se pronto para poder fazer de modo mais efetivo, ou cumprir de modo mais efetivo o seu ministério, o dom que Deus te deu. Olha o que Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,6. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo. Outra versão diz despertar o dom que você recebeu de Deus. O que significa conservar vivo ou despertar? É você manter em movimento. É você desenvolver este dom. Mesmo que você venha, vem cantar de manhã na oração, aqui está o pastor, o Arlê, a irmã Iraí, às vezes tem mais um ou outro de manhã, às vezes só está eu e o Arlê, às vezes só está eu. Vem cantar com a gente, ninguém vai ficar olhando feio para você, até porque a gente vai ficar, glória a Deus, aleluia, abençoa, Senhor, tem mais um irmão, vem cantar. Vem dar uma palavra, vem orar. É assim que começa. Mas um dos grandes problemas que a gente vê é que, na verdade, não é só a questão de não saber qual é o dom e de querer manter ou de continuar sendo uma criança, um bebê espiritual. Tem um outro problema maior ainda, que tem a ver com a fuga da responsabilidade para assumir compromisso de servir no reino de Deus e ser controlado pelo Espírito Santo. Essa é uma das razões porque muitas pessoas acabam ignorando ou acabam retendo os seus dons e não desenvolvem, porque não querem assumir a responsabilidade de servir no reino de Deus e de ser controlado pelo Espírito Santo. Porque quando nós servimos no reino de Deus, não é da nossa maneira. Hoje de manhã nós aprendemos na escola bíblica dominical que o que nós pensamos, o que nós achamos diante da sabedoria de Deus é nada. Então, se nós somos controlados pelo Espírito Santo, é permitir que Ele nos direcione corretamente, segundo a necessidade que a igreja do Senhor tem. E ninguém melhor do que o Espírito Santo para saber quais são as necessidades da igreja. Lá do versículo 8 até 11, do mesmo capítulo, vocês lembram onde que a gente leu? Vou falar Senhor da glória agora. Foi lá em 1 Coríntios capítulo 12. No versículo 8 até 11, Paulo ele apresenta uma pequena lista. Alguns irmãos dizem que esta é uma lista fechada. Não, não é isso. É uma pequena amostra
demonstração de dons que o Espírito Santo concede à igreja. Por exemplo, Paulo fala de mensagem de sabedoria, de conhecimento, de fé, poder de curar, poder para fazer milagres, poder para anunciar a mensagem, poder para diferenciar dons, ou seja, ter discernimento, poder para falar em línguas estranhas, poder para interpretar as línguas estranhas. E lá no versículo 11, no finalzinho do versículo 11, Paulo fala uma coisa muito importante que não podemos deixar de observar. Ele diz assim, ele quem? O Espírito Santo dá um dom diferente para cada pessoa, conforme a pessoa quer. Amém, irmãos? Opa, então, não. Ah, obrigado, meu irmão, vocês estão ligados. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme o Espírito Santo quer, porque ele vai usar você exatamente aonde precisa e não aonde você quer. A segunda lição está lá no versículo 5. A pessoa controlada pelo Espírito Santo serve a Deus com os seus dons através da igreja. Paulo fala assim, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Ou seja, os nossos dons dados pelo Espírito Santo têm um propósito. E qual é este propósito? Servir a Deus através da igreja, para que a igreja do Senhor possa desenvolver-se e possa crescer no seu reino. Uma tragédia da igreja contemporânea, aliás, uma realidade, trágica da igreja contemporânea, é que apenas uma pequenina parcela de cristãos servem a igreja com os seus dons, enquanto a maioria espera ser servido. Talvez você fale assim, pastor, eu não concordo. Não é uma questão de concordar, é fato. Existem alguns estudos que indicam que 20% serve e 80% são servidos. Ou seja, a maioria dos cristãos, embora sejam dotados de dons espirituais, não se colocam à disposição para servir. E sabe o que acontece com isso? Os 20%, talvez, em alguns lugares, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, ficam sobrecarregados, porque eles vão trabalhar, eles vão lutar, porque o propósito de quem é controlado pelo Espírito Santo é fazer com que a sua comunidade cresça, com que a igreja cumpra a sua missão. E qual que é a missão da igreja? Evangelizar, discipular, ensinar novos crentes, formar novos discípulos. E se alguns não contribuírem, enquanto outros trabalham, o que vai acontecer? Nós vamos ter de um lado dois cenários. De um lado, cristãos trabalhando arduamente, incansavelmente, se esforçando, e do outro lado nós vamos ter cristãos assistindo os irmãos que trabalham sem fazer nada. E aí, queridos, continuando nesta linha de pensamento, o que nós vamos ter, na verdade, é que os crentes que não desenvolvem os seus dons espirituais acabam se tornando consumistas. Essa é a triste realidade. Por que eles se tornam consumistas? Porque vão à igreja se alimentar espiritualmente, o que é bom para todos nós. Mas se a gente só se alimenta e não trabalha, não se esforça, o que vai acontecer? Vocês vão ficar igual o pastor de vocês assim, gordinho. Sabe o que é isso? Comer demais e se esforçar de menos. A gente precisa se esforçar. Então, espiritualmente falando, a pessoa vem na igreja, se alimenta espiritualmente, e quando não pode vir na igreja, graças a Deus que isso não acontece aqui, mas eu estou falando para a igreja de modo geral, é que algumas pessoas acabam reclamando ainda quando não recebem visita do pastor, dos irmãos. Ah, aquela igreja é chata. O pastor não visita os irmãos. Ninguém me visita. Mas a verdade é que estas pessoas nunca visitaram alguém.
nunca oraram por alguém, nunca contribuíram com nada, mas querem ser apenas servidos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Deus nos chamou não apenas para ser cristãos, Deus nos chamou para viver a vida cristã na prática, e isso significa servir. A pessoa chega no culto, aí ela reclama, porque não tem ninguém lá embaixo na recepção para cumprimentá-la. Aí já chega reclamando, ixi, a igreja está ruim, não tem ninguém na porta. Aí a pessoa entra, tem ninguém para cumprimentar, vai no banheiro, o banheiro está sujo. Vai tomar água, poxa, o pastor está comprando uns copos ruins ultimamente, vocês perceberam? Você aperta assim para sair o copo, sai 3, 4 de uma vez, muito fino. Precisa melhorar a qualidade do copo. Aí o pessoal do louvor começa a cantar, alguém diz, esse som está ruim, está na hora de arrumar outro técnico. Esses são os consumistas. Agora, aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, o que eles fazem? Não tem ninguém na porta da igreja. O que ele faz? Ele fica na porta. Ele já para lá mesmo. O próximo irmão que chegar já, paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Ele olha o banheiro, não está contente, discretamente vai lá, pega um paninho, dá uma geralzinha. O copinho não está bom, no outro culto você chega, irmão, copo de primeira classe, tudo lá. Quem comprou, não importa quem comprou, foi alguém que desejou servir e serviu a igreja do Senhor de alguma maneira. Algumas pessoas que são consumistas, quando termina o culto, saem falando mal dos 20% que trabalharam. Reclamam daqueles que chegaram cedo, que oraram, que deram o seu melhor para o culto, que procuraram fazer o melhor para o Senhor, e se não fizeram a contento, não é por falta de esforço, não é por falta de dedicação, não é por falta de trabalho, é porque realmente são poucos. Observe o que eu vou te dizer agora. A maioria dos críticos nas igrejas são pessoas que nada ou pouco fazem no sentido de contribuir com seus dons para o crescimento da igreja. Dificilmente você vai ver um crente controlado pelo Espírito Santo servindo a Deus com seus dons reclamando. Você sempre vai ver esse crente se esforçando para fazer melhor. Por isso, queridos, viver a vida cristã, ser crente sem ser controlado pelo Espírito Santo não é possível. Não tem como servir no reino de Deus se não formos controlados pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo está dizendo, há diferentes tipos de ministérios, de serviços, de dons, mas o Senhor é o mesmo. Porque na igreja sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa que nós podemos nos colocar à disposição e dizer assim, Senhor, eu vou fazer isso porque ninguém está fazendo. Existem muitas maneiras de servir a igreja. E se você não está servindo na igreja, não é porque não tem lugar para você se acomodar e trabalhar, é porque não quer servir. Nenhum cristão em sã consciência vai dizer assim, eu não estou servindo na minha igreja porque não tenho o que fazer. Porque tenho o que fazer, há trabalho. E há muito trabalho, igreja, para fazer. Porque não existe na igreja essa questão de dizer assim, um trabalho é mais importante do que os outros. O problema é que todo mundo quer fazer o que os outros veem. Porque ninguém parece que quer servir no anonimato. Ninguém quer usar os seus dons que são dados pelo Espírito de Deus para servir a igreja, se não tiver ninguém ali do lado para poder aplaudir, elogiar e dizer, valeu, tá bom. Nós somos escravos e reféns dos elogios, dos afagos. E nós precisamos nos libertar disso e entender que quem precisa ver o que você faz é Deus, porque a igreja pertence ao Senhor e você pertence à igreja que é dele. Então você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o líder, você não está fazendo para os seus irmãos, você está fazendo
para Deus, servindo os teus irmãos para Deus, usando os seus dons. Se você limpa na igreja, se você canta, prega, ora, ensina, evangeliza, discipula, visita, contribui de alguma maneira, lembre-se disso. Você está servindo ao mesmo Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, quem vai te recompensar não é o pastor. Quem vai te recompensar é o Senhor. Está lá em Apocalipse 22:12. Eu venho logo e vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Não é o teu irmão, é Deus quem vai te retribuir. Por isso, lembre-se disso. O dom que você tem, irmãos, é um presente de Deus, que o Senhor te deu, porque Ele espera que você possa usar esse dom para servir aos seus propósitos. Paulo diz aí em Romanos 12:3-6, por causa da bondade de Deus para comigo. Noutra versão diz assim, pela graça que me foi dada, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E lá no finalzinho do versículo 5 e 6 ele fala assim, nós estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo, portanto usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Meu irmão, nós precisamos de você. E precisamos que você use este dom maravilhoso que Deus te deu para servir a igreja do Senhor. Porque uma igreja que é controlada pelo Espírito Santo, que aceita Cristo como cabeça, os seus membros servem uns aos outros com alegria. Lá em João 13, versículo 13 e 14, Jesus disse assim para os discípulos, vocês me chamam de mestre. E diz Senhor, e tem razão, eu sou mestre e sou Senhor. Mas se eu, o Senhor e o mestre, olha o que Jesus disse, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ora, se ele sendo o Senhor, ele se coloca na condição de servo, por que nós não podemos ser iguais? A ordem dele é, vocês devem fazer do mesmo modo. A terceira e última lição que Paulo passa para os irmãos, está no versículo 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. O que Paulo está ensinando aqui? Que a pessoa dominada, controlada pelo Espírito Santo, faz as coisas direito, não faz as coisas pela metade. Não faz as coisas de qualquer maneira. Por isso que eu disse lá atrás, que um crente que é controlado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo, ele não precisa copiar modelos de outros. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te mostra maneiras diferentes de fazer o que tem que ser feito através dos seus dons. Você não precisa ficar indo lá na internet, se você é líder de um determinado ministério, né? E aí você vai lá e precisa, deixa eu ver aqui o que está rolando no mundo gospel, deixa eu ver aqui o que está pegando, porque aqui lá na outra igreja o ministério X está bombando, eu vou fazer igual. Não, não é assim que funciona. Olha o que a palavra está dizendo. Ele dá a cada um a habilidade para fazer. Ou seja, o Espírito Santo vai te ensinar maneiras diferentes de fazer o que Ele quer. E não o que você quer, através dos seus dons. Copiar modelos, sem se importar com a vontade de Deus, é um grande problema para as igrejas contemporâneas. Esse é um grande problema. Igreja sem visão, igreja sem propósito, igreja que não sabe para que veio e para que existe. Ou seja, querer importar, copiar modelo dos outros. As pessoas estão tão ocupadas, irmãos, com as coisas seculares, esta é a verdade, que pela ausência de tempo para ouvir a voz de Deus, eles ocupam o pouco tempo que tem de sobra copiando.
que vocês acham de nós sermos diferentes? Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos ouvir o que Deus tem para você, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus dirigir você, não seja ignorante, ou seja, não recuse, não rejeite que o Espírito Santo venha dirigir a tua vida, porque cada crente e igreja tem uma função determinada pelo Senhor. Hoje de manhã foi feita uma pergunta tão importante aqui, se você quiser saber, depois você pergunta para quem esteve aqui na escola bíblica dominical, mas foi uma pergunta que rendeu 30 minutos de debate e nós terminamos e ainda continuamos debatendo. O que Jesus faria em meu lugar? E aí, parafraseando o Alê, ele falou para mim, deixa eu ver se eu lembro aqui, é o que eu faria no lugar de Jesus, é isso, Alê? Que você falou para mim, né? O que eu acho que Jesus faria, o que eu faria no lugar de Jesus, é isso? Mais ou menos isso. É o contrário. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, o que Jesus faria em meu lugar? Mas o professor perguntou aqui nesta manhã para nós, mas que Jesus você está se referindo? Qual Jesus que você está falando? Porque as opiniões são tão divergentes. E por que são divergentes? Porque nós não entendemos que algumas igrejas foram chamadas por Deus para serem estrategicamente bem-sucedidas em determinadas áreas, irmãos. Enquanto outras serão do mesmo modo importantes em outras áreas. É isso que a gente precisa entender. Por que não se copia? Porque o corpo não é constituído só de mão. O corpo não é constituído só de pé. Então nós precisamos parar de ficar olhando para o umbigo do outro. Ou de querer copiar o outro no ministério que você serve. E permitir que Deus desenvolva através de você os teus dons espirituais para servir o propósito de Deus na igreja onde você está. Porque quando nós compreendemos esta verdade sobre os dons e deixamos Deus nos controlar, aí as coisas acontecem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você nesta noite, porque daqui a pouco nós vamos cear. Então, quando você estiver ceando, responda para Deus, não é para mim não. Mas qual foi a última vez que você se apaixonou? Calma, gente, deixa eu terminar a pergunta. Qual foi a última vez que você se apaixonou por servir com seus dons a igreja de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu paixão, sabe? O coração bateu. Quando chegou o momento ali, você falou, eu vou fazer agora o meu melhor para Deus. Qual foi a última vez? Você precisa se apaixonar. Você precisa amar o presente que o Senhor te deu. Ame este dom. Cuide deste dom. Zele deste dom. Desenvolva este dom. Algumas pessoas se sentem frustradas naquilo que fazem na igreja. Sabe por que essas pessoas ficam frustradas? E não sentem este amor, esta paixão pelo que estão fazendo? Porque não é Deus que está trabalhando, não é Deus que está construindo através delas. Como assim, pastor? Não é. A pessoa que não se sente apaixonada pelo que está fazendo, é porque ela está, na verdade, trabalhando sozinha, não é pelo Espírito. Ela está trabalhando pela sua própria força, é o seu próprio desejo de querer fazer para mostrar. São as suas expectativas, os seus objetivos que estão controlando a sua motivação e não o Espírito de Deus. Então aí, numa reunião de culto onde muitos irmãos deveriam estar ceando e não estão ceando aqui, eu vou pregar menos ou não vou pregar porque eu estou triste, porque eu queria todo mundo aqui para me ouvir. Está errado. Eu vou pregar com a mesma empolgação como se eu estivesse pregando aqui para uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Porque eu amo aquilo que faço.
Você ama o que você faz? Você vai cantar. Aí, olha para a igreja, poucas pessoas, vixe, tem ninguém nem para dar uma animada. Você está fazendo para você, não é Deus. Agora, quando você faz, independente de quem esteja ou de onde você esteja, mas você faz com paixão, aí sim é o Espírito de Deus trabalhando através de você. E o crente controlado pelo Espírito Santo, ele tem esta compreensão, que alguns propósitos de Deus na nossa vida não se cumprem de um ponto de vista natural, sabe? Alguns propósitos de Deus fogem da nossa expectativa. Alguns propósitos de Deus nos frustram. Porque às vezes a gente vai esperando uma coisa. O povo de Israel, sai do Egito, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E o povo sai todo feliz, né? Com os tamborins tocando, cantando, alegre, né? Tem até um corinho que os irmãos cantam. Gente, esse corinho não tem nada a ver, tá? Mas caminhando eu vou para Canaã, né? E o povo vai lá cantando, tá alegre. Daqui a pouco tem um mar na frente. Olha a frustração aí. Mas espera aí, terra prometida ou mar da destruição? Porque a gente vai morrer. Então, vejam, alguns propósitos de Deus não se cumprem do ponto de vista natural. Por isso não há razão para entristecer, porque o trabalho de Deus e o tempo de Deus é diferente do nosso. Então você pode não ver os objetivos alcançados, mas se Deus estiver no controle, as coisas irão acontecer no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, para a sua glória. Hebreus capítulo 11, versículo 10 até o 13. Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. Aí eu pergunto para vocês, Abraão chegou nessa cidade? Abraão entrou pelas portas dessa cidade? Se você olhar do ponto de vista natural, não. Abraão morreu lá no deserto, lutando, tentando, né? Mas o versículo 13, olha o que o escritor aos Hebreus diz: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam, presta atenção nisso, hein? Essa história de que o que Deus prometeu vai acontecer, toma cuidado. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Eles não viram, Abraão não pisou lá na terra, mas quando Isaac nasceu, Isaac cresceu, Abraão olhou para Isaac e falou: aí está a promessa de Deus. Ei, quando nós servimos a Deus com os nossos dons, as nossas expectativas humanas podem ser frustradas, mas os planos de Deus vão acontecer no seu tempo. Eles não entraram, não receberam, mas viram e ficaram contentes. Que o Senhor nos abençoe. E que Deus possa realizar seus planos através de nós, usando-nos para servir a Deus com os nossos dons. Lembre-se disso. Servir a Deus com os dons não tem nada a ver com aplausos, não tem nada a ver com elogios, não tem nada a ver com ser visto pelas pessoas. Servir a Deus com os dons tem a ver com o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus não é te levar para a televisão, não é te levar para a calçada da fama. O propósito de Deus não é te enriquecer. O propósito de Deus para a igreja, que fique claro, qual é? A salvação de outras pessoas. Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segundo Coríntios 3, 5 e 6, a nossa capacidade vem de Deus. Aquilo que nós recebemos vem de Deus. E Ele nos torna capazes de servir a nova aliança. Qual é a nova aliança? É aquela que nós vamos cear daqui a pouco, onde Jesus fala assim: esta é a nova aliança no meu sangue. Todo cristão é importante para Deus, irmãos. Você é importante para Deus. Não importa se você é um bebê birrento, chorão, mas você é de Deus. Você tem o dom. Não importa se você também já é um velho rancoroso, também é de Deus. Se você tem o dom,
Então lembre-se disso, você é importante para Deus. Deus quer usar você através desse dom. E o propósito de Deus não é jamais de te tornar melhor ou superior aos outros. O propósito de Deus é usar você para trazer crescimento, desenvolvimento, saúde espiritual ao corpo, que é a sua igreja. Nós precisamos um dos outros. Vamos nos colocar em pé.